Volta com o Jornal Cidade e Notícia e hoje é dia do quadro Direito Previdenciário com a advogada Marcela França. E olha só, um cenário humano de extrema vulnerabilidade infantil não pode ser desconsiderado pelo juiz na aplicação do direito ao caso concreto. Nesse contexto, o juiz Guilherme Mainês, da 2ª Vara Federal de Carazinho, Rio Grande do Sul, concedeu ao auxílio doença parental para uma mãe poder cuidar de sua filha. A sentença publicada no dia 17 de julho determinou a implantação do benefício no prazo de 20 dias e muito interesse sobre esta decisão. Nós vamos conversar sobre este assunto agora com a advogada Marcela França. Seja bem-vinda, Marcela. Olá, Matheus. Olá a todo o pessoal que está em casa, o pessoal que depois está nos assistindo pela internet. Pois é, Marcela, e falando disso, né? O que é o auxílio doença parental? Olha que interessante essa decisão. Eu sempre falo isso porque quando você vê o direito sendo acolhido para socorrer uma mãe, para socorrer um menor, toca o coração. E foi isso que esse juiz fez. Então, o pessoal de casa se atentar, o auxílio doença é um benefício previdenciário concedido a todo trabalhador que exerce uma atividade remunerada ou contribui para a INSS. Porém, em alguns casos, esse trabalhador tem um ente familiar. E esse ente familiar, ele pode ficar o quê? Doente, necessitando dos cuidados de alguém. E existem alguns casos onde essa doença ela é tão grave que esse ente não tem como se cuidar sozinho, sequer consegue sobreviver. Então, o auxílio doença parental, ele faz o quê? Ele socorre essa pessoa que vai cuidar exclusivamente desse ente familiar que está doente, que não consegue se manter. Porque muitas vezes ele precisa de cuidados e auxílios constantes. Para que o pessoal de casa, o pessoal da internet possa depois entender bem, eu vou dar um exemplo, dando continuidade à sua introdução. Foi um caso concreto que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Carazinho. O que aconteceu? Uma criança de 4 anos foi diagnosticada com um tumor. O tratamento iria durar 7 meses. Durante esse período de tratamento, ele não seria possível fazer na cidade onde eles viviam. Era a mãe, o marido e o filho. O pai precisava trabalhar e a mãe também. O tratamento era feito na cidade de Passo Fundo. E essa criança ficava por dias, até mesmo semanas internada. E essa criança, essa mãe não tinha ninguém da família morando ali por perto que poderia dar um auxílio, ajudá-la nesse momento, né, ajudar essa família. Então a mãe ingressou com uma ação em face do INSS solicitando esse auxílio doença parental, que é para acolher aquelas pessoas que precisam sair do mercado de trabalho, mesmo que seja temporariamente, para poder cuidar desse ente. No caso dessa sentença, a mãe, o tratamento começou em fevereiro desse ano, a sentença foi publicada no dia 17 de julho, inclusive o juiz ordenou que o INSS pagasse todos os atrasados e o período de recebimento desse benefício vai ser de pelo menos 12 meses. O INSS não pode cessar esse benefício alegando ausência de previsão legal. O INSS tem que fazer uma perícia novamente nessa criança. Se ela ainda estiver em tratamento, será necessário manter o benefício. Correto. Dando sequência, olha só, a doutora Marcela irá responder às dúvidas dos telespectadores, né, que levaram as suas dúvidas para as redes sociais. E olha só, primeira dúvida, doutora Marcela, o auxílio doença parental, ele tem previsão legal? Conforme eu falei anteriormente, o auxílio doença parental ele não tem previsão legal. Apesar de nós já termos um projeto de lei da senadora Ana Amélia, ela é do PL do PP do Rio Grande do Sul. Esse projeto de lei, se eu não me engano, é o 286 de 2014. Ele já passou pela Câmara dos Deputados, ele já passou pela aprovação, ele foi arquivado numa coordenação de projetos de lei em 2018, se eu não me engano foi em novembro de 2018. Então a gente já tem uma fundamentação e já tem uma pré-aprovação da Câmara dos Deputados. Agora, uma outra questão sobre o auxílio doença parental. Ele é concedido no posto do INSS? Olha que interessante. Se não há previsão legal, o INSS faz o quê? Quando você faz uma solicitação? Ele nega.
Só que a gente tem o Poder Judiciário para acolher esses pedidos. Então, para você que está nos assistindo, é necessário que sempre faça o pedido administrativo, porque a legislação exige que você passe pelo administrativo, caso seja negado, procurar a Justiça para a concessão desse benefício. Também mais uma dúvida de telespectador. Servidor público, ele tem direito a receber este benefício? O servidor público, ele não só tem direito a receber esse benefício, como há previsão legal. E esse servidor público, ele pode fazer a solicitação dessa licença para tratar um ente familiar que seja seu dependente ou não. Quer dizer, o servidor público pode e os segurados do regime geral não podem. É uma incongruência. E agora, doutora Marcela, qual a fundamentação para essa concessão deste benefício? Inclusive, essa pergunta foi até de um colega advogado, agradeço a participação dele. A fundamentação é o seguinte: o juiz, ele foi lá nos princípios constitucionais, do princípio da segurança à vida, à família, à criança, ao adolescente, à dignidade da pessoa humana. Foi essa fundamentação que ele usou para garantir o direito a essa família. Ok, doutora Marcela, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal Cidade de Notícia e suas considerações. Obrigada, Matheus. Obrigado, pessoal todo que está em casa. Queria convidar vocês para se inscreverem, curtirem e compartilhar o meu canal no YouTube, que é Marcela com 2 L's França, ou assistir também o vídeo, né, a entrevista que fica gravada, na página da TV Cidade no Facebook. Ok, muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima, obrigada. E assim nós vamos para o nosso apoio cultural, daqui a pouquinho.